O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual eu e Felipe daremos um giro pelo velho continente. Coluna aberta. Portugueses se preparam para a eleição neste final de semana. Pois é, teremos eleições para o Parlamento Português esse domingo agora, dia 30. Né? E nas últimas semanas, a diferença entre os dois partidos em primeiro tem diminuído nas pesquisas. Tá? Inclusive, nós chegamos a ter pesquisas basicamente colocando um empate técnico. Tá? O Partido Socialista, né, de centro-esquerda, que é o partido que lidera o governo. Nós fizemos o programa no ano passado comentando a situação portuguesa, né, mas recapitulando o que aconteceu. O Portugal era governado, né, pela Geringonça, né, uma coalizão entre o Partido Socialista, do premier António Costa, com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Porém, quando teve a discussão para o novo orçamento de Portugal, ou seja, o orçamento para 2022, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista queriam um orçamento mais expansivo em questões sociais, e o Partido Socialista resistiu à ideia, dizendo que já era um orçamento bastante progressista, com a ideia ali de ampliar os sistemas médicos, de ampliar ali o amparo a profissionais de saúde durante a pandemia. Enfim, como eu disse, ano passado a gente falou disso em mais detalhes para o ouvinte que quiser ouvir, tá? É só ir lá e pegar o programa. Com isso, a coalizão de governo rachou. Tá? Foi o fim da Geringonça. Com o fim da Geringonça, nós tivemos, consequentemente, o parlamento aprovando ou não se teria um governo de minoria só do Partido Socialista. Não foi aprovado. Com isso, o presidente, então, dissolveu o parlamento e convocou novas eleições. Teve até a discussão ali de que se o presidente não estaria interferindo na política portuguesa, né, além das suas competências, já que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa é uma figura que historicamente é do Partido Social Democrata, que apesar do nome é o partido de centro-direita português. Enfim, essa foi uma discussão que a gente também trouxe naquele programa, mas tivemos a dissolução do parlamento e a convocação de novas eleições. Qual era a ideia do Partido Socialista, então? Porque o Partido Socialista não topou as exigências dos seus parceiros de coalizão e, digamos assim, correu o risco das novas eleições. Porque o Partido Socialista desejava, e era o que as prévias, né, apontavam, que, olha, né, pelas pesquisas, o Partido Socialista vai ficar em primeiro, isolado, vai vencer a eleição sozinho, não vai precisar nem de coalizão. Então, vamos aqui disputar novas eleições e fazer um governo sozinho, não precisa mais da Geringonça. Porém, aí entra as pesquisas das últimas semanas, estão começando a apontar, como eu disse, um empate técnico. A gente falou de Portugal nos programas 272, tá, e 273, tá, para facilitar para os nossos ouvintes. 274, na verdade, 272 e 274. Tá? Então, tivemos as pesquisas mais recentes apontando o Partido Socialista com cerca de 36% dos votos e o Partido Social Democrata com ali 35, 34, 33% dos votos. Como eu disse, uma questão quase de empate técnico. Ou seja, o que poderia implicar na necessidade de uma nova geringonça, né? De um novo acordo.
novamente, essas são as pesquisas. Não tem como eu ou o Matias saber. A gente não está lá em Portugal perguntando para as pessoas na rua em quem que elas vão votar. O fato é que teremos, né, a manutenção do cenário de 2 grandes partidos, Partido Socialista e Partido Social Democrata. Muito provavelmente o Partido Socialista vai ficar sim em primeiro, porém não deve ser a vitória que eles esperavam que fosse, e deve implicar numa nova necessidade de coalizão. E para ter a maioria simples, eles precisam de 8 assentos. De mais 8. De mais 8, isso, além claro. dos 108 que ele já tem. Pois é. E o outro cenário que as pesquisas indicam é que a terceira força no parlamento, né, que hoje é o bloco de esquerda, pode ser o Chega, né, que é o partido do André Ventura, que é o partido que busca resgatar a imagem do salazarismo, partido anti-imigração, especialmente anti-imigração das ex-colônias africanas portuguesas, né? Talvez aí ligado... Temos um recorte racial. Assim, não, mas pode ser só uma coincidência, Matias. Pode ser assim, não entendeu? Não é que eu não gosto de pessoas negras, é que eu não gosto de pessoas que vieram de Moçambique e não são brancas. Entendeu? Pode ser isso. Eu, obviamente, estou sendo sarcástico aqui, eu estou sendo espírito de porco. E é curioso, porque assim, né, o Marcelo Rebelo de Sousa é um dos principais críticos do André Ventura, sendo que o Marcelo Rebelo de Sousa é um cara de esquerda, e ele critica o André Ventura porque o André Ventura foi seminarista, né? E o Marcelo Rebelo de Sousa disse que ele não aprendeu nada no seminário, né? Porque ele seria ali um católico de meia tigela, né? Mas, enfim, o Chega é parceiro, inclusive, do Vox, né? O partido neofranquista espanhol, né? Que considera ali né? Que teria uma conspiração comunista nos processos de imigração e tudo mais, todo um discurso, né? bem extremista. A gente tem comentado do Chega nas 2 últimas eleições portuguesas, inclusive nas eleições regionais, e as pesquisas... Falamos bastante no caso dos Açores, né, que era uma eleição que eles achavam que tinham chance de vitória, né, e que poderia ser importante para as eleições nacionais. E o Chega, segundo as pesquisas, pode ter aí cerca de 7% dos votos, o que colocaria ele como a terceira maior bancada, né? Então, assim... O que tornaria o cálculo de uma eventual coalizão de governo ainda mais delicado, já que, repito, hoje a terceira maior bancada do Bloco de Esquerda é a 4ª maior bancada do Partido Comunista, né? Então, o Chega, que é o partido dessa direita salazarista, não é uma direita conservadora clássica, não é uma direita liberal, que no caso, né, de Portugal, você tem ali a iniciativa liberal, que a gente sempre brinca que todo país tem um novo, tem um novo, né? O Iniciativa Liberal é o novo de Portugal, né? Não, o Chega é um partido que busca resgatar o salazarismo, eles são muito claros nisso. Então, a gente, até pela nossa formação em história, a gente sempre tenta frisar isso, por exemplo, em relação ao Vox, que não é... Você falar que o Vox é um partido de extrema-direita ou de direita eurocética, alguma coisa assim, é uma coisa muito generalizadora, uma coisa até meio superficial. Ele é um partido neofranquista. Tem uma questão local ali, uma questão nacional castelhana naquela identidade. É a mesma coisa com o Chega. Tá? O Chega tem essa questão de resgatar o salazarismo, a imagem do próprio Salazar. O Império Português... a ideia do Império Português, Portugal como uma grande força civilizadora da história, né? Então, uma identidade nacional bem romantizada, enfim. Então, você tem ali a questão de anti-povos Roma, né? De preconceito contra ciganos, entre aspas, né? O próprio termo cigano já é um termo que tem uma carga preconceituosa, mas que isso é muito forte em Portugal, até por também essas razões históricas. Então, é por isso que, assim, falar um partido de direita eurocético, alguma coisa assim, é uma coisa até meio generalizadora. Quando a gente fala de, né, o Vox e o Chega, eles têm questões particulares deles.
Então, a grande questão desse domingo em Portugal vai ser se os partidos de esquerda vão conseguir depois sentar e reformar a geringonça. Ou se teremos um parlamento travado e que pode incorrer em novas eleições. E aí eu vou fazer o lembrete que a gente sempre faz aqui e que, se 90% das vezes, é o que ocorre. Quando você tem esse parlamento travado e a necessidade constante de novas eleições, quem está no poder costuma sair prejudicado, costuma sair desgastado. Foi o que a gente viu, por exemplo, na Espanha. Né? Na Espanha, Bélgica. A gente teve ali o governo, né, do Mariano Rajoy, ali toda hora precisando fazer novas eleições, até uma hora que o pessoal encheu o saco e falou, tá bom, então vamos votar no PSOE. Né? Já que a gente tem que ficar votando toda hora, vou votar no outro. Né? Então, também tem isso para se levar em conta em Portugal. De Portugal, a gente pula a Espanha, vamos para a França, já que o parlamento francês aprovou de forma unânime, tá? Uma lei que criminaliza a terapia de, entre aspas, né? A terapia, entre aspas... A cura gay. Exatamente. Né? Com mais aspas, a cura gay. Né? A terapia de conversão. Tá? Então, quem tentar, né, promover ou realizar, executar, né, a chamada terapia de conversão, pode pegar até 2 anos de cana e uma multa de 30 mil euros, né, que convertendo para real hoje em dia vai dar 5 bilhões de reais. O presidente Emmanuel Macron celebrou a aprovação no parlamento, dizendo que ser alguém, né, não é um crime. Tá? Então, agora a lei será assinada, né, pelo presidente, será sancionada pelo presidente e entrará em vigor. E é muito curioso isso porque a França, ela também foi um país que até pouco tempo atrás criminalizava a homossexualidade. Né? Até a década de 70, praticamente, era crime você ser homossexual na França. Então, se você pensar que em 40 anos tivemos uma mudança tão grande nas leis francesas, é realmente, né, um avanço significativo. Aí da França, a gente cruza o Canal da Mancha, onde o Boris Johnson continua em fritura. Novo ingrediente na frigideira é que ele teria realizado uma festa de aniversário durante o lockdown. Mas ele não sabia que era aniversário dele. Ele só estava de passagem. Teriam participado 30 pessoas na residência oficial, tá? O premier teria sido presenteado com um bolo, tá? E uma das presentes era a designer de interiores Lulu Leiter, que estava reformando a área privativa da residência oficial, né? Naquela outra polêmica que a gente comentou, acho que no ano passado, né? Que o Boris Johnson, inclusive, falou que bancaria a reforma do próprio bolso, né, depois da polêmica, porque, né, ele falou, não, tem que fazer lá uma reforma e tal, né, aí quem estava pagando era o erário, e aí criticaram, dizendo que a reforma não seria necessária, seria apenas por razões estéticas, e aí ele, então, disse que pagaria do próprio bolso e tudo mais. Enfim, ele teria realizado, então, uma festinha de aniversário durante o lockdown. Né, a gente já teve convescote de happy hour, tivemos festinha de despedida para o fotógrafo no período do luto oficial do príncipe consorte, na véspera do funeral. E o que acontece, meu caro Matias? 50 anos atrás, a gente ainda vai falar nas efemérides, né, mas 50 anos atrás tivemos o Domingo Sangrento de Derry, né, que todo mundo conhece por conta da música do U2, né, Sunday Bloody Sunday. E o que acontece? Nesse ano, como você lembrou no programa passado, nós teremos eleições para a Assembleia da Irlanda do Norte. Lembrando que Derry é uma cidade norte-irlandesa de maioria católica, né? Isso, que fica bem na fronteira. E nós temos um Fronteira sobre a Irlanda, que foi o segundo. O segundo programa. E naquele programa você traz informação, por exemplo, que o Derry FC, embora seja um
time localizado na Irlanda do Norte, ele disputa o campeonato da República da Irlanda. Porque era inviável fazer os jogos durante os Troubles. Por razões de segurança. E o que acontece? Né? As pesquisas indicam que pela primeira vez o Sinn Féin pode vencer as eleições na Irlanda do Norte. Lembrando para os nossos ouvintes, o Sinn Féin é um partido de esquerda e é o Partido Nacionalista Republicano Irlandês. É um partido que abertamente defende uma unificação da Irlanda, tá? É o partido ligado aos católicos, é o partido muitas vezes classificado como o partido do IRA. Apesar de ter surgido antes. Ele surgiu antes, mas é que nas duas vezes que o IRA se desmontou, né, na década de 70, quando virou, né, o Provisional, aí teve o New, blá, blá. E na década de 1990, muitos ex-integrantes do IRA se filiaram ao Sinn Féin. Então, um partido que para os lealistas do Ulster mais radicais é um partido terrorista, praticamente. Né? E ele está presente nas duas Irlandas. Nas duas Irlandas e na Câmara dos Comuns, né, onde ele segue a política de abstenção. E nunca um partido republicano, ou seja, um partido que advogue abertamente pela separação da Irlanda do Norte do Reino Unido e a fusão das duas Irlandas, criando uma Irlanda unificada, nunca venceu as eleições na Assembleia da Irlanda do Norte, desde 98, quando ela foi criada, com o processo de paz. Então, por que eu estou falando de tudo isso? Né? Porque você lembrou dessas eleições do programa passado, aí eu tive a curiosidade de dar uma olhada nas pesquisas como elas estão, e assim, isso congrui com o que a gente falou sobre o Boris Johnson no programa passado e no ano passado. Os conservadores vão cada vez mais pressionar para o Boris Johnson pedir para sair, para substituir o governo, para eles tentarem recuperar a imagem dos conservadores. Inclusive para tentar evitar o que seria um evento, né, um evento inédito na Irlanda do Norte. Embora ficar em primeiro nas eleições não significa, né, no parlamentarismo nem sempre quem ganha leva, e a gente teria um parlamento fragmentado, sem dúvida. Mas assim, a imagem do Boris Johnson está sofrendo cada vez mais, agora com festas de aniversário. E a gente vai falar também como isso afeta a postura britânica em relação à Ucrânia, mas isso a gente vai ver mais para frente nesse bloco. Ainda em relação à festinha, a polícia britânica anunciou que vai investigar as eventuais transgressões, o que isso pode ser um indício, inclusive, de pizza, já que você coloca um sigilo de investigação e não tem mais informações tão liberadas. Também no Reino Unido, uma ativista ambiental, ela será indenizada em 229 mil libras pelo governo britânico. Por quê? Porque por mais de um ano ela namorou um policial disfarçado que foi enviado para espioná-la. Então o cara falou, né, você vai espionar ela. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Sei lá, tenta namorar ela, entendeu? Começa um relacionamento com ela. A famosa tática 2. Dá em cima dela para você espionar ela. E aí ela será indenizada, e ele se passava por um ativista ambiental também, né? Ela será indenizada em 229 mil libras. Também em relação ao Reino Unido, temos outra polêmica. Mostraram que o governo britânico inicialmente negou que teria autorizado que gatos e cães de uma ONG britânica em Cabul fossem resgatados. E agora foi revelado que o governo britânico sim autorizou esse resgate. Aí algum dos nossos ouvintes pode falar, mas espera aí, Felipe, estão criticando o governo porque resgatou os cãezinhos e os gatinhos? A questão é que, primeiro, o governo havia negado, e segundo a investigação, segundo os e-mails publicados, o governo teria negligenciado o resgate de pessoas, de funcionários, inclusive, para resgatar os animais da ONG, que era gerenciada por um ex-fuzileiro naval, um ex-Royal Marine, que teria, na verdade, ali se beneficiado de contatos pessoais, né? Ou seja, teria sido ali uma espécie de, entre aspas, tráfico de influência.
Nesse caso, entretanto, eu vou concordar com os nossos ouvintes que acharam estranho, porque eu acho que vão dar munição, talvez até pro próprio Boris Johnson. Né? O Boris Johnson vai falar, estão me criticando porque eu só vejo os cãezinhos, eu sou amigo dos animais, vote em mim. O meu crime foi amar demais. Exatamente, algo do tipo. Tivemos também, nessa semana, o encontro entre o ministro de Comércio da Índia, o Piyush Goyal, e a secretária de Comércio Internacional do governo britânico, a Anne-Marie Trevelyan, para eventual, a negociação, eventual assinatura de um acordo de livre comércio entre Índia e Reino Unido. Que aí sim, pensando numa lógica de liberalização do comércio, pensando numa lógica, na lógica do Brexit, de que uma das justificativas dos Brexiteers era, olha, se a gente sair da União Europeia, a gente consegue fazer mais acordos com ex-colônias, com países comuns, vai ser melhor para a gente. Então, se o Reino Unido de fato conseguir esse acordo com a Índia, pensando dentro dessas duas lógicas, é claro, porque alguns dos ouvintes vai virar e falar, não, tem que ser protecionista, porque senão a Índia vai se beneficiar demais, ou então, isso daí, essa liberalização sou contra, enfim. Mas pensando nessas duas lógicas, aí sim seria um ponto, para o governo britânico. Saímos da ilha dos fish and chips, vamos para a Alemanha, onde tivemos um atentado na cidade universitária de Heidelberg, que fica no sudoeste do país. A cidade universitária de Heidelberg é famosa, porque várias grandes mentes, várias grandes personalidades alemãs estudaram ali desde a Era Moderna. Tem uma escola de medicina famosa. E um estudante de biologia, de 18 anos de idade, ele abriu fogo com uma arma numa sala de aula, uma pessoa morreu e 3 pessoas ficaram feridas. E depois, o autor do ataque, do atentado, tirou a própria vida. Tá? A vítima era uma mulher de 23 anos de idade, que não teve identidade revelada. Também não foi comentado quais seriam as motivações, se seria uma motivação ideológica extremista, se tinha uma motivação de alguma relação pessoal, alguma relação local, alguma relação de trabalho, enfim. Ainda não foram publicadas muitas informações. Então, fica o registro. Na Polônia, a polícia deteve uma turista neerlandesa de 29 anos de idade que posou para uma foto enquanto visitava Auschwitz, fazendo a saudação nazista. Brincadeira. Lembrando que é nessa semana que tem o dia da memória, em relação ao Holocausto. Isso. Então, assim, que é o dia, é o dia que as tropas soviéticas chegaram justamente em Auschwitz. Tá? Dia 26, né? Então, assim, o que uma pessoa dessas tem na cabeça? Não sei, mas teve ali que bater uma conversa com a polícia. Ela disse que se tratava de uma brincadeira, mas teve que pagar uma multa cujo valor não foi revelado. Da Polônia, vamos para a Itália, onde está rolando o conclave para eleger o presidente do país. Tá? Porque já são 4 dias de votação, lembrando que são uma eleição indireta, que reúne os 321 senadores, os 630 deputados e 58 delegados regionais, do que seriam, entre aspas, os estados italianos. Isso é para quem reclama de que tem muito parlamentar no Brasil. Sim. Olha a diferença. Não, o parlamento italiano é muito bizarro, cara. Porque, assim, por exemplo, o Senado italiano também segue uma proporção de população, que não faz sentido nenhum. Não. Porque a ideia é que o Senado seja representação da entidade, então, assim, todo estado brasileiro tem 3 senadores, independente da população. Lá não, lá o Senado também é baseado numa divisão por população. Não faz sentido nenhum, tá? Então, assim, sabe, aí tipo, você tem ali a região de Turim, que tem quase 50 senadores. Aí você tem as regiões mais ao sul, que tem 10, 15, 20 senadores. É bizarro.
Enfim, estamos aí na quinta tentativa, tá? E ainda não tivemos uma eleição, tá? Por isso que eu disse que é um conclave, tá? Quem está mais perto de ser eleita é a Elisabetta Casellati, que é do Forza Itália, né? O partido do Berlusconi, tá? O Berlusconi, inclusive, que tinha dito que poderia ser candidato, né? Mas depois retirou. Ela que tem apoio, basicamente, de todos os partidos de direita, como a Liga Nord, e também de vários setores dos 5 estrelas. Tá? Então, ela que, até esse momento, é a favorita, né, para ser eleita. Porém, isso não quer dizer nada. Tá? Podemos ter novas rodadas, podemos ter, enfim, aí, tá? Mas, como disse, é tipo um conclave. Quando eles elegerem, vai subir a fumaça branca. E também outra notícia italiana é que os descendentes de Umberto II, né, o último rei da Itália, né, o rei que empossou o Benito Mussolini e que foi deposto em 1946, foi deposto não, né? Porque foi um referendo, né? Os italianos votaram pela República, então não dá nem para dizer que ele foi deposto. Foi convidado a se retirar. Pois é. Os seus descendentes entraram na justiça para pedir de volta as joias da coroa italiana, tá? Que estão depositadas no Banco da Itália, tá? Já que não estaria determinada de quem seria a propriedade, né, das joias da coroa. Eu vou repetir os comentários que eu fiz quando teve lá um ex-príncipe, um suposto príncipe alemão, né, querendo um castelo Hohenzollern de volta. Mostra a nota fiscal, diz de onde veio a grana, que eram meios próprios, eram meios particulares, e pronto, devolve. Agora, se não tiver nada disso, então é muito conveniente vir com aquele papo de não, a monarquia é interessante porque é uma família, então, que ela vai acabar personalizando o Estado, dando um sentido de união, né, tendo um papel conciliador, e aí você tem todas as obrigações da nobreza, né, noblesse oblige e tudo mais. E aí, quando você já não tem mais todo o rococó em volta, você quer de volta as joias da coroa? Não, se você estava representando o Estado, então as joias são do Estado também. Então bota no museu, cobra o ingresso das pessoas virem, e o dinheiro vai ser revertido para os outros museus e pronto. Entendeu? Acabou. É isso. A não ser, é claro, repito, tem a nota fiscal, mostrou que comprou com o próprio dinheiro do próprio trabalho, aí tudo bem. Né? Então assim, não, meu avô, ele era sapateiro, a gente juntou dinheiro e comprou, tal, beleza, mas só vou fazer o quê? Ele era rei, tá, ok, então não. Da Itália, vamos para a Grécia, meu caro Matias, onde o Alexis Tsipras, né, o ex-primeiro-ministro, que não usava gravata, e hoje líder da oposição, entrou com um pedido no parlamento para que o governo do primeiro-ministro Mitsotakis sofra um voto de desconfiança, tá? Dizendo que a resposta do governo à emergência desse inverno na Grécia, tá, foi insuficiente, que o governo não teria mais a confiança do público e que é o pior governo desde a ditadura militar que acabou em 1974. Tivemos aí uma das mais rígidas nevascas da história recente grega, com blackouts de até 48 horas nas zonas urbanas. Tivemos pessoas que ficaram presas dentro dos seus veículos, esperando por horas, até praticamente um dia, para poderem ser resgatadas por bombeiros ou pelas Forças Armadas. O Mitsotakis disse que o governo reconhece os seus erros e a falta de preparação, porém afirmando que essa nevasca foi completamente imprevisível e extremamente rígida para os padrões da Grécia. Né? A questão é que, e aí a oposição coloca que o governo não estava preparado para a nevasca, com as mesmas justificativas que não estava preparado para os incêndios do último verão. Né? Então, teve esse pedido. Porém, a questão é que o partido do Mitsotakis tem a imensa maioria do parlamento. Então, a não ser que o próprio partido dele, né, se revolte, enfim,
dificilmente teremos um voto de desconfiança, né? O fato é que tem aí a discussão política, lembrando que ele foi eleito em 2019, daqui a pouco teremos eleições na Grécia, né? Então tem todo, né, esse outro contexto, além do episódio específico, né, da nevasca, tá? As eleições gregas serão ano que vem, tá? Para registrar. Da Grécia, nós vamos para a Turquia. Complicada essa travessia aí. É uma travessia complicada. E dependendo da região da Turquia, né, alguns gregos vão dizer que a gente continua na Grécia. Né? Mas uma jornalista chamada Sedef Kabas, ela foi presa por acusação de insultar o Erdoğan, né, o sultão Erdoğan, também conhecido como presidente Erdogan. Sendo que ela não insultou ninguém diretamente. Ela postou no Twitter, né, dizendo assim: há um provérbio que diz que uma cabeça coroada se torna mais sábia, mas vemos que não é verdade. Existe um outro provérbio circassiano que diz que quando um gado entra no palácio, ele não se torna rei, o palácio que se torna um chiqueiro. Primeiro, eu adorei essa frase. Segundo... A coroa serviu. Então, exatamente, a coroa serviu. Cara, possível, porque ela não falou o nome de ninguém. Né? E foi presa. E aí a chefe, né, da diretoria de comunicações da Turquia disse que condena os insultos vulgares feitos com o nosso presidente e seu gabinete, porque a honra do gabinete da presidência é a honra do nosso país. Né? Você misturar nação com governante é meio perigoso, assim. Já aconteceu outras vezes, né, nunca deu muito bom. Então, tivemos aí essa notícia turca, né, dessa prisão, mais uma jornalista, mais um jornalista preso, né, mais uma pessoa, né, dentre as várias presas na Turquia por conta do Erdogan. Mais uma semana normal no sultanato do Erdogan. E aí, falando em travessia complicada, meu caro Matias, da Turquia a gente vai para a Armênia, né? Onde o presidente, o Armen Sarkisyan, renunciou no último domingo, dia 23, dizendo que a Constituição não permite que ele tenha poderes suficientes para influenciar os eventos. Então ele basicamente disse que é um presidente decorativo, né? Ele mandou lá um verba volant, scripta manem, e assim, né, no caso da Armênia, rola também a questão de que o Sarkisyan e o primeiro-ministro, né, o Nikol Pashinyan, né, o nosso querido bundão, já chamei ele assim uma vez ou outra, peço desculpas, mas enfim, porque é engraçado. Mas eles não se bicam. Eles têm posições muito diferentes. Tivemos a recente crise no pós-guerra, né? Aquele ultimato, inclusive, de algumas lideranças das Forças Armadas, que levou a uma nova eleição no ano passado, em junho do ano passado, que fez com que o Nikol Pashinyan, embora tenha perdido espaço no parlamento, ele ainda manteve uma vitória, né, uma vantagem muito grande no parlamento. Então, o Sarkisyan renunciou basicamente dizendo: olha, eu como presidente de uma república parlamentarista, né, não tenho muito o que fazer, não tenho muitos poderes, tá? O premier, a gente não se bica. Eu considero o premier uma figura negativa, uma figura incompetente, acho que ele perdeu a guerra, então eu vou renunciar. Eu não tenho mais o que fazer aqui, tá? Então não tem muito o que eu posso fazer. Tá? E ele coloca justamente em xeque a questão das relações exteriores da Armênia, né? De que ele se sente impotente e de que essa decisão não foi tomada emocionalmente, mas pela lógica, né? De que se ele não consegue atuar nesse campo sem a interferência do Pashinyan, que não faz sentido ele continuar no cargo.
E, inclusive, né, vamos lembrar, você comentou essa questão de política externa, muito bem lembrado, ele que seria o chefe de Estado, né, então ele deveria ter, pelo menos na visão dele, né, deveria ter um papel na política externa. Recentemente a Armênia começou, né, um diálogo com Turquia e Azerbaijão, para eventualmente normalizar as relações com esses países, um processo de paz definitivo, algo do tipo, né? Então, talvez tenha relação com isso também, muitíssimo bem comentado. Lembrando, né, que o principal aliado tradicional da Armênia seria a Rússia. O Nikol Pashinyan não invocou a aliança com a Rússia, né, durante o conflito, né? E a gente vai justamente para a Rússia agora. A gente não cruza a fronteira, porque não tem uma fronteira direta entre Armênia e Rússia. A gente passa pela Geórgia. A gente pula ali a Geórgia. E o governo do Vladimir Putin colocou o Alexei Navalny e 3 dos seus aliados numa lista de terroristas, tá? Lembrando que o Navalny, que é considerado o principal opositor ao Putin, o principal líder opositor ao Putin, né? Ele está preso, né, há 1 ano, e agora, nessa lista de terroristas, ele vai precisar de uma autorização para toda vez que ele precisar usar a sua conta bancária. Tá? Então, se pingar algum dinheiro, tem que ser com autorização. Se ele for sacar algum dinheiro, tem que ser autorização. Pessoas próximas, uma pessoa com procuração, qualquer coisa. Né? Então, assim, é principalmente um controle das atividades econômicas, né, da pessoa. E aí vamos para a fronteira com a Ucrânia. Né? Lembrando que a gente fez um programa em que a Ucrânia foi um principal bloco no fim do ano passado, tá? Repito, então, para ouvintes mais recentes, ou então ouvintes mais curiosos, ou então que queiram relembrar alguma coisa. É o programa número 277, e também falamos da Ucrânia no último programa, tá? Então, nesse bloco aqui, a gente vai basicamente fazer uma atualização mais factual sobre a Ucrânia e também comentar uma questão que é essa ideia de Ocidente, né, agindo em relação à Ucrânia, que inclusive está no Breaking News de hoje. Mas, vamos lá, começando aqui pela parte factual. No último sábado, dia 22, né, ou seja, dia seguinte a gente ter gravado o programa anterior, o agora ex-comandante da Marinha Alemã, o vice-almirante Kai-Atin Schonbach, renunciou. Por quê? Ele estava participando de um debate em um think tank indiano, via virtual, e ele fez 2 comentários. Ele disse que a única coisa que o Putin quer é respeito, e respeitar alguém não custa nada, e é fácil dar a ele o respeito que ele pede e provavelmente merece. E o segundo comentário, que esse sim acabou pegando, né, bem mal, foi que a península da Crimeia, realisticamente falando, não voltará ao controle ucraniano. Tá? Dizendo basicamente que a Crimeia já era. Esse negócio a Crimeia é ucraniana, a Ucrânia quer a Crimeia de volta. Esse negócio aí já era, realisticamente falando. O governo ucraniano, obviamente, protestou, disse que a Ucrânia é grata pelo todo o suporte alemão dado desde 2014, pelos esforços diplomáticos alemães para solucionar o conflito na Ucrânia, mas as declarações são decepcionantes, vão de encontro a esse apoio. Aí o Schonbach emitiu uma nota dizendo que ele estava falando em caráter pessoal, que eram observações dele e não observações oficiais, né, da Bundesmarine, tá? Não podemos deixar de falar o nome oficial da Marinha Alemã, né? Não eram declarações em nome da Bundesmarine, não era uma posição oficial do governo alemão, porém que ele entendia que elas, né, geraram a repercussão que geraram e que ele renunciava, tá? Basicamente isso. E isso vai de encontro, né, o que a gente tem comentado, que é os setores ucranianos e também alguns políticos dos Estados Unidos e tal, falando que, olha, a Alemanha não vai mandar armas para a Ucrânia, né? A Alemanha vetou o envio de armas feitas na Alemanha para a Ucrânia. A Alemanha não vai ter um papel ativo em defender a Ucrânia, porque a Alemanha prioriza suas relações com a Rússia.
né? E essa prioridade vem primeiro pelo gasoduto Nord Stream 2, que é extremamente vantajoso para a economia alemã e que também dá uma vantagem muito grande para a economia russa, para os russos também politicamente, que é basicamente falar, olha, Alemanha, se vocês se virarem contra a gente fecha aqui o registro do gás, e o gás aí para vocês vai ficar muito mais caro, a economia de vocês vai sofrer, né, aquecimento, né, e tudo mais. A Gazprom está presente em quase toda a Alemanha. Exatamente. Né, você tem a presença de empresas russas, você tem a presença de políticos ou de ex-políticos alemães graúdos em empresas russas, então você tem um lobby muito forte nas duas vias, né? Você ainda tem também um efeito geracional, cultural, devido à Alemanha Oriental, tá? E a gente sempre fala dessas questões de longo prazo, questões mais culturais. A Alemanha Oriental não existe há 30 anos, perfeito, mas você tem pessoas que foram criadas na Alemanha Oriental, você tem herança econômica desse período, então empresas que eventualmente tinham russos em sua composição, maior intercâmbio entre essas pessoas, então é um efeito de longo prazo, e a gente sempre comenta esse tipo de coisa porque, né, na história não tem botão de reset, na história as coisas não mudam do dia para a noite, né? Então você tem uma relação, né, entre a Alemanha e Rússia que é muito mais forte e muito mais importante para a Alemanha do que a relação entre a Alemanha e a Ucrânia, a verdade é essa, tanto em meios legítimos quanto por pressões de meios, entre aspas, né, escusos, como ali lobbies clandestinos, operações de inteligência, né? A gente recentemente comentou de um ex-líder checheno que foi assassinado em Berlim em plena luz do dia, num parque, né? Teve aquele diplomata russo que caiu da janela, né? A gravidade sempre complicada, tal. Então você tem isso, e aí essas declarações do ex-comandante da Bundesmarine mostram um pouco isso, né? E mostra uma coisa que a gente falou aqui no final do ano passado, que é os países europeus centrais, as potências europeias, especialmente as potências europeias continentais, França, Alemanha, eles não estão dispostos a uma guerra, eles não estão dispostos à destruição, aos danos, a mandar gente para a morte na Ucrânia. Não estão, até porque é uma guerra muito próxima. A gente já falou aqui isso também. Fica essa retórica, essa bateção de tambor, como se fosse uma guerra iminente, sendo que não é tão iminente assim, por causa do inverno. No programa do final do passado a gente comenta que se for ter uma guerra vai ser mais lá para março, se for ter alguma coisa, mais ou menos assim, março, abril, porque... O pessoal já aprendeu com os erros do passado, né? O pessoal aprendeu com os erros do passado, né? E o inverno é que nem jogar futebol na chuva. Sempre vai beneficiar quem está se defendendo, né? Então a Rússia não vai atacar alguém numa situação que beneficia uma operação defensiva, né? Então eu tenho ficado até meio puto, com perdão da palavra, nas últimas semanas, especialmente quando a gente vê redes sociais e tal, e eu não estou culpando as pessoas, porque a gente já tirou sarro aqui daquele pessoal que fala de guerra como se fosse videogame, canais no YouTube e tal, os Army Chairs Generals da vida, mas tem pessoas que realmente ficam influenciadas por esse discurso tão presente na mídia, de como se a guerra fosse algo iminente, como se a guerra fosse algo até mesmo desejável, né? Ou então como se não fosse ter consequências, como se fosse uma coisa distante. Gente, as guerras na ex-Yugoslávia geraram uma onda de refugiados para dentro da Europa, que a gente vê os impactos demográficos disso. Hoje a gente sempre fala disso no Fronteiras Invisíveis do Futebol, né? Como se você olhar, por exemplo, para a seleção de futebol da Suíça, você vai ver vários nomes de origem ex-Yugoslava. Você acha que as pessoas querem uma guerra na Ucrânia, o maior país localizado exclusivamente na Europa, um país com uma população grande, e aí você vai ter uma onda de refugiados chegando na Polônia, na Áustria, na Alemanha, você vai ter uma destruição, você vai ter mortes, não é um território simples de ocupar, porque é um território gigantesco, embora não tenha grandes defesas naturais. Então, assim, eu tenho ficado até meio puto, sabe, Matias? Se olha assim, você liga a TV, os caras falam, não, a guerra na Ucrânia é iminente e tal, e também não é a primeira vez que a Rússia fica fazendo exercícios militares ali na fronteira, né? No passado ocorreu a mesma coisa.
Se a Rússia fosse invadir a Ucrânia, 2014 teria sido muito mais fácil ter feito isso, porque em 2014 o país tinha menos coesão política e menos capacidade armada. De 2014 para cá, a Ucrânia recebeu um monte de armamentos, um monte de país, comprou armamentos, comprou drones turcos. O Erdogan, inclusive, visitou a Ucrânia esses dias. E do ponto de vista russo, né, se vê cada vez mais cercado por países da OTAN, né? A fronteira da OTAN está chegando cada vez mais próxima de Moscou, né? Então, o pensamento da Europa Ocidental após a Guerra Fria era de que seria inviável uma guerra no continente europeu, né? E justamente a própria questão dos Balcãs botou isso abaixo, né? Então, isso é uma coisa que a gente cresceu com essa preocupação do outro lado do Atlântico, né? Porque a cobertura da dissolução da Iugoslávia, né, e das subsequentes guerras civis era muito pesada, né? Enfim, são imagens que estão no nosso imaginário. E você falou da fronteira, né? Das questões da fronteira com a OTAN. Lembrando, se a Rússia invadir a Ucrânia falando, não, a gente não quer a Ucrânia na OTAN, tá bom, Suécia e a Finlândia vão entrar na OTAN no dia seguinte, ela ainda vai ter vizinhos na OTAN de qualquer jeito. Tá? E invadir a Finlândia também não é tarefa fácil, como também já vimos no passado. Né? Então, mas enfim, feito essa retrospectiva misturada com desabafo, né? A gente, né, voltando aqui para a atualização factual, nós tivemos também algumas retiradas, né, de pessoal diplomático da Ucrânia. Os Estados Unidos ordenou que famílias de diplomatas e pessoal não essencial sejam retirados, e no dia seguinte o governo britânico, tá, determinou a mesma medida. E aí, isso é muito curioso. Por quê? Quando eu falo, não, o Ocidente vai fazer alguma coisa, a OTAN vai fazer alguma coisa, novamente, os países da Europa continental têm prioridades diferentes das dos Estados Unidos, que tem como seu principal aliado o Reino Unido. Né? O Reino Unido invadiu o Iraque junto com os Estados Unidos em 2003, aquela invasão ilegal, que França e Alemanha condenaram, por exemplo. Tá? Isso não é de hoje. O governo britânico tem adotado muito um tom falcão em relação à Ucrânia, eu imagino que também, inclusive, para mudar um pouco o foco interno, de tirar o foco das festinhas do Boris Johnson e colocar, olha, temos uma emergência, não podemos trocar de governo agora, né? Temos uma situação muito delicada na Ucrânia, estamos aqui liderando a OTAN, liderando a Europa nessa situação, então não podemos prestar atenção nas festinhas. Mas por que eu estou falando disso? Porque enquanto britânicos e Estados Unidos tiraram parte dos seus diplomatas, o chefe da diplomacia europeia, o Joseph Borrell, disse que a União Europeia não vai seguir esses procedimentos e que não há necessidade de dramatizar a situação. Ele falou isso no dia 23. E o governo ucraniano disse que as retiradas diplomatas eram prematuras e excessivas. Então, assim, essa é outra questão. Não dá para ficar falando em Ocidente, não dá para falar em coesão nem dentro da OTAN, quanto mais dentro do que seria esse Ocidente da vida. Né? Porque nós temos posturas muito diferentes dentro desse bloco. Então, o Canadá, e aí vamos sair da Europa, o Canadá enviou mais tropas especiais para cuidar da segurança da sua embaixada e estendeu a cooperação militar com a Ucrânia por mais 3 anos, tá? Então agora no total 200 militares canadenses estão na Ucrânia, tá? E o convênio, entre aspas, de defesa com compartilhamento de inteligência e tal, foi renovado por 3 anos. Enquanto a Austrália, que é outro aliado, né, dos Estados Unidos fora da OTAN, também determinou a retirada de familiares de diplomatas, mas disse que não vai mandar tropas, não vai mandar navios para a região. Tá? Aí o Macron
que a gente havia comentado no programa passado, que falou que é necessário um diálogo... Mas só um detalhe, né, Felipe? Que a Austrália é um aliado extra, né, da OTAN. Não é um membro, mas tá ali na zona de influência. A Austrália é um membro da Organização Tratado do Pacífico Sul, não do Atlântico Norte. Mas aí o Macron, né, que na semana passada a gente falou que o Macron defendeu a necessidade de um diálogo europeu com a Rússia, ou seja, um diálogo entre União Europeia e Rússia, independente de Estados Unidos, independente de OTAN. Nós tivemos conversas realizadas em Paris, tá? Entre Rússia, Alemanha e França, que foi onde, né, nós tivemos ali, né, o protocolo da Normandia, todas as conversas da Normandia que resultaram no protocolo de Minsk, né, para um cessar-fogo no leste da Ucrânia. Então eles se encontraram quarta-feira em Paris e soltaram uma nota dizendo que o cessar-fogo vai ser mantido, que conversas vão continuar e que a ideia é implementar completamente os acordos de Minsk, ou seja, uma conversa num tom muito diferente. E aí alguns dos nossos ouvintes podem virar e falar, mas Felipe, você está falando isso porque você quer indiretamente criticar os Estados Unidos, porque é aquela coisa de anti-americanismo, de comunistinha que fez história na USP. Não, é importante lembrar que para os Estados Unidos é uma situação muito mais conveniente do que para os países do leste europeu, dos países da Europa continental. Porque, novamente, se nós tivermos uma guerra entre Ucrânia e Rússia, ou entre Rússia e OTAN, por exemplo, Varsóvia está na linha de frente. E a gente pode garantir aqui que ninguém desconfia mais do governo russo do que os poloneses. Tá? A Polônia mais da metade da Polônia foi ocupada pela Rússia por 300 anos. Tá? Não é, foi ocupada lá pela União Soviética, foi invadida em 1939. Não, a gente está falando desde antes, da partição da Polônia, que a gente até mencionou nas efemérides do programa passado. E os poloneses não querem guerra. O governo polonês, que é um governo de direita, tem pedido calma, tem pedido para diminuição de tensões. É um governo que não se bica com o atual governo ucraniano, lembrando que Ucrânia e Polônia têm uma divergência fronteiriça, inclusive, né? Então, assim, o que acontece? Você tem Kaliningrado, que é uma posse russa, que é na antiga Königsberg, né? Antiga capital cerimonial da Prússia. Se tiver uma guerra, são os países da Europa continental que vão estar na linha de frente, que vão receber refugiados, que vão ser destruídos. A última vez que o território continental dos Estados Unidos foi atacado foi por uns balões incendiários japoneses, em 1944. Os Estados Unidos passou 2 guerras mundiais sem ter o seu território atacado. Tá? Então, os Estados Unidos estão numa posição de isolamento bastante distante do eventual conflito, obviamente se a gente desconsiderar um conflito nuclear, que aí todo mundo vai pro buraco, né? Porque estamos falando dos 2 maiores arsenais nucleares do mundo. E para os Estados Unidos também tem a questão que é o seguinte, a Rússia usa a principal ferramenta que tem ao seu dispor, que é o poderio militar. A Rússia não tem o poderio econômico dos Estados Unidos, a Rússia não tem o poderio econômico da União Europeia, a Rússia não tem o poderio cultural dos Estados Unidos em vários pontos. Então a ideia de, olha, né, vocês somos a maior potência, se aproxime da gente, seja nosso aliado, né, liderança do mundo livre, todas essas questões. Né? Pelo contrário, são as relações entre Rússia e Ucrânia tem várias tensões históricas que a gente já passou por aqui, entre Rússia e Bielorrússia, entre Rússia e Polônia e por aí vai. Então, onde a Rússia consegue, né, ter força? É literalmente no campo da força. Os Estados Unidos, do outro lado, também vai bater o tambor. Por quê? Porque os Estados Unidos vai falar, olha, se a Rússia agrede vocês, eu sou a única salvação que vocês têm, hein? Eu sou a única salvação que vocês têm. Então vocês têm que virar meu amigo. Também é vantajoso para eles. É importante colocar isso. Não tem nenhum santo. Política internacional é interesse. A gente sempre fala isso aqui. Não tem santo. Ah, mas Felipe, você tem um país, você está comparando um país que está lá, os Estados Unidos, com o país que está colocando tropas na fronteira ucraniana? Estou comparando interesses, estou falando que ambos têm interesses. Você pode achar um outro mais cínico que o outro. O governo russo é certamente um governo muito mais centralizador e mais autoritário e menos transparente do que o governo dos Estados Unidos, disso não há dúvidas, tá? Só que
o que eu sempre tento frisar aqui, que a gente sempre tenta frisar aqui é que a Europa continental, os países da Europa continental não querem uma guerra. E isso diz muito sobre quem fica dizendo que uma guerra é iminente. Porque quem vai arcar com as principais consequências de uma catástrofe devido à guerra são os países da Europa continental. Aí, ontem, né, tivemos os Estados Unidos falando que enviaram uma resposta por escrito, tá, às exigências russas, às pautas russas. A Rússia disse que não foi uma resposta satisfatória, que não foi uma reação positiva, porém que as conversas podem e devem continuar. Principalmente, segundo Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, os Estados Unidos falou por escrito que não é possível e que não vai aceitar o veto à eventual integração da Ucrânia à OTAN, dizendo que esse é um processo que cabe a cada governo e a cada país, e que caso a Ucrânia, em algum dia, deseje se juntar à aliança, essa candidatura deve e poderá ser avaliada. Também em relação ao governo dos Estados Unidos, estaria em conversas com o Catar para ser um eventual fornecedor de gás natural para a Europa em caso de algum conflito na Ucrânia e fechamento do suprimento do gasoduto. Tá? Lembrando que isso também faz com que a Rússia não queira uma guerra, porque assim, se a Rússia não tiver como vender gás para a Europa continental, a Rússia já vende gás e hidrocarbonetos para a Europa. Eles não têm muito, para a China, quero dizer. Se eles também não puderem vender para a Europa, as reservas ocidentais da Rússia vão ficar praticamente inativas. E assim, a Rússia precisa exportar o seu gás natural. É parte importante da sua economia. Tá? Então, cria uma relação de codependência, que serve tanto para a Rússia pressionar a Alemanha, quanto também para os outros países pressionar a Rússia. De, olha, a gente vai impor sanções, a gente não vai comprar seu gás e a economia de vocês vai para o buraco. A economia russa já não anda bem. Tanto por conta da pandemia, quanto por conta das sanções desde 2014, por vários motivos. Então, outra, só para constar, o presidente da Croácia, o Zoran Milanovic, né, disse que é necessário encerrar o comportamento perigoso na Ucrânia, incluindo aí tanto a presença de tropas russas na fronteira, quanto as tendências nas políticas domésticas dos Estados Unidos, as tendências inconsistentes que representam o comportamento perigoso de enviar tropas dos Estados Unidos para a Ucrânia. Tá? Então ele basicamente disse que, olha, esse problema não é nosso, tá? Vocês que se virem, mas os dois estariam, né, agindo de forma perigosa, tá? Segundo ele. Então, repito, essa é mais uma atualização. Lembrando que a Croácia é integrante da OTAN, tá? Integrante da OTAN desde 2009. E, Felipe, você viu o parlamentar lituano que postou no Twitter de que ele demandava uma retirada imediata das tropas russas da esfera histórica de influência do Grã-Ducado da Lituânia, incluindo Belarus e Ucrânia. O cara foi inteligente, ele está usando, né, a retórica russa, né, de que são essas questões dos laços históricos e tal, que a gente até comentou, né, só que de outro ponto de vista. Né, o Grã-Ducado da Lituânia, que existiu ali no século XVI, né, século XV, XVI, depois teve a Commonwealth da Lituânia com a Polônia, e enfim, foi um comentário bastante inteligente da parte dele. Então, assim, repito, essa é a parte que a gente está contextualizando, né, as notícias mais recentes. Isso se soma ao programa mais recente e ao penúltimo programa de 2021. Tá? Peço, por favor, que não venham encher o saco com frases isoladas de algum desse programa, tá? Porque, repito, são coisas que se somam, para a gente até não ter que também ficar repetindo tudo toda hora. E para fechar, tivemos um episódio em Dnipro, na Ucrânia, que ainda está sendo investigado, ainda está sendo comentado, que um integrante da Guarda Nacional da Ucrânia, um conscrito, né, ou seja, um alistado. A Guarda Nacional da Ucrânia é uma força paramilitar, é uma espécie de polícia militar nacional ou exército auxiliar.
usando um AK-47, matou 4 colegas, homens, e uma mulher civil que trabalhava ali na representação da Guarda Nacional. O detalhe é que o cara, né, o criminoso ou terrorista, né, não sabemos ainda os seus eventuais motivos, conseguiu fugir armado e, horas depois, ele foi preso na cidade de Pidorone após se entregar para a polícia. Tá? O nome do criminoso /terrorista se chama Artemy Ryabchuk. Ele nasceu em 2001 em Odessa e disse que, por enquanto, não há indícios de motivação terrorista. Tá? Porém, isso ainda estaria sob investigação. Bem, e antes de passar para as efemérides da semana que vem, a gente tem um anúncio para fazer. Pois é, Matias, eu quero dar uma dica para o nosso ouvinte que gosta de ler, ouvir e se informar sobre política, que é o episódio LARPs na Política e a Tal Guerra Cultural, do podcast Conversas Paralelas, na qual o nosso Ivan Mizanzuki conversa com Carapanã, do podcast Vira Casacas, sobre as mudanças no cenário político que a gente está vivendo.